Só um minutinho, porque eu não estou abrindo. Não vendo? Ficou em tela. Não, foi não. De novo. É uma tela, se colocar a janela inteira da É uma janela, né? Uhum. Essa aqui. Essa aí. Ele vai abrir ali. Perfeito. Maria, quando você estiver pronta. Eu estou abrindo aqui para mim também, que ficou um pouco pequeno para eu ler. Quando vocês forem passando, eu também vou passando aqui para mim. Aí você pede para passar, tá? Ok. Pronto. Boa noite a todos, né? Nosso grupo vai falar sobre processos fonéticos e estigmação social. Nosso grupo ele é composto por Elizabeth, eu, Maria Paula, Pedro Vinícius e Tatiana. A gente separou nosso trabalho em 5 tópicos. Aí já pode passar para o próximo slide. Primeiro a gente colocou o que são o conceito dos processos fonéticos. Depois a gente colocou a fala versus a escrita, a influência da fala, né? Como a nossa escrita pode influenciar a nossa fala. O terceiro é a escolaridade, a influência da escola na fala da pessoa. O quarto é a estigmatização social, o preconceito linguístico versus o protagonismo. E, por fim, a nossa conclusão. O que a gente pode ser feito diante dessa problemática? Pode passar. Agora a gente vai falar um pouco sobre o conceito dos processos fonéticos e a gente vai utilizar uma citação para a gente poder falar um pouco desses processos fonéticos. Pode passar. De acordo com o Seara 2008, as mudanças que queremos discutir podem ser estudadas em um determinado momento, sincronicamente, e se referem às modificações pelas quais passam as palavras por influência de contextos vizinhos ou podem ser observadas se compararmos as palavras em diferentes momentos da história de nossa língua, diacronicamente. Por exemplo, na evolução do latim para o português, os processos que são vistos diacronicamente são os mesmos que podem ser atestados ainda hoje, nas mudanças que ocorrem sincronicamente. Essas mudanças podem alterar ou acrescentar traços articulatórios, eliminar ou inserir segmentos. São chamados processos fonológicos, que se classificam em função dessas alterações. Pode passar para o próximo. Aqui a gente colocou exemplos de alguns fenômenos, né, desses processos fonéticos. A gente colocou 3. Primeiro, é o rotacismo. A gente com certeza já escutou alguns desses, né? Principalmente eu que trabalho na educação infantil, geralmente as crianças, elas ainda têm um pouquinho de dificuldade na hora do processo fonético, né? Na hora da fala, dela executar a fala, elas têm alguma dificuldadezinha, né? Mas que com o tempo elas vão começando a falar, no caso, entre aspas, né, correto. O primeiro é o rotacismo, que no caso é um fenômeno de substituição, que a gente substitui um som pelo outro, uma letra pela outra. A gente colocou aqui o exemplo de placa e praca. Muita gente fala, a gente já escutou com certeza alguém falar praca, né? Isso aí é um fenômeno de processo fonético que a gente, né, agora a gente aprendeu. E outro exemplo também que a gente pode falar é do bloco e broco. Planta, pranta. Esse é o fenômeno que a gente chama de rotacismo. Outro fenômeno é a aférese, que é a supressão no início da palavra. É um fenômeno de queda, que a gente tira um caractere. No caso, a gente colocou o exemplo de escola e escola. No primeiro, a gente fala escola, a escrita correta, a fala correta é escola. A gente fala o som do E, escola. E quando ocorre a aférese é escola. A gente fala escola, a gente só fala o S. A gente só fala o som do S. E o outro exemplo que a gente colocou foi prótese. A gente lembra prótese, né, que é alguma coisa colocada, né? Então, é a inserção no início da palavra. É um fenômeno de inserção. No exemplo, a gente colocou soprar e assoprar. Outro exemplo que a gente vê muito na educação infantil é quando pede, me empresta o lápis a marrom, né? A escrita correta é marrom, a fala correta é marrom. Só que, às vezes, a criança acaba falando a marrom.
E esses são esses 3 exemplozinhos que a gente colocou sobre alguns fenômenos de processos fonéticos. Boa noite, eu sou o Pedro. Nós vamos falar agora um pouco da fala e da escrita, como a fala influencia na escrita e vice-versa. Nós temos Schwindt e outros autores, a gente colocou uma citação. Parece tácito em linguística que a fala é mais básica do que a escrita. Lyons enumera 4 argumentos que sustentam essa afirmação. Segundo o autor, a fala é histórica, estrutural, funcional e biologicamente prioritária em relação à escrita. Mas o que esses autores eles querem dizer com isso? Basicamente que as línguas começam através da fala, né? Não existe nenhuma língua, assim, a não ser seja inventada, ela vai começar pela escrita. Então, primeiro se desenvolve a parte da fala, né? A parte fonética, e assim, depois é feita a escrita, e não vice-versa. E não ao contrário, no caso. Mas existe a possibilidade também de a escrita influenciar na fala, que é o ponto que nós vamos chegar mais para frente agora, quando nós vamos falar em escolaridade. Por que nós estamos falando disso? Porque a gente está falando de processos fonéticos, que são aquelas alterações do modo que seria correto de se falar, e agora nós vamos falar de como a escolaridade influencia, né? Como a escola influencia nisso, na probabilidade disso acontecer ou de evitar que isso aconteça. Vamos lá, os mesmos autores eles falam o quê? Essa aderência não precisa necessariamente ser provocada pelo aprendizado das normas prescritas pela gramática tradicional, embora muitas vezes o seja. A própria vivência em um ambiente escolar faz com que o indivíduo busque uma identificação com a norma culta da língua, entendida aqui como conjunto de comportamentos linguísticos compartilhados pelos falantes instruídos de uma sociedade. O que eles querem dizer com isso? Que essa, vamos colocar assim, essa correção né, os indivíduos falarem mais certo, vamos entre aspas aí, nem sempre se dá quando você está na escola e aprendendo a gramática em si. Às vezes só o convívio com a comunidade acadêmica ali, com os outros alunos, com os professores, já faz com que aquele indivíduo, ele vai, entre aspas, corrigindo a forma dele falar. Um exemplo que eu tenho, falo até de mim mesmo, quando eu era pequeno, não estava nem em idade escolar para aprender gramática, mas já estava frequentando as aulas, e na minha época de infância, a gente brincava muito de aventura, subir muro, essas coisas, e a gente sempre falava, eu me recordo, né, cuidado com a tauba, o prego da tauba, e esse tipo de coisa. E quando eu fui para a escola, eu percebi a professora, eu nem tive a oportunidade de falar nada assim, mas eu percebi a professora num determinado momento, ela falou tábua, ela não falou tauba. E aquilo falou, não é tauba. E eu passei a falar de maneira, vamos colocar assim, correta, gramaticamente correta. Então, assim, nem sempre é porque você está aprendendo a gramática, né? Mas o convívio ali em si, você vai percebendo que não é da forma que você pensava que se falava. Aí é nesse caso que a escolaridade, ela afeta na ocorrência desses fenômenos ou não, desses processos fonéticos, no caso. E agora, nós começamos a falar a respeito da estigmatização social. E nós elencamos aqui o preconceito linguístico e o protagonismo do aluno. Jogas e Gomes, eles trazem o seguinte: talvez seja este o mais grave de todos os preconceitos, pois ao ser intolerante com a fala do próximo, o agente desta ação estará rejeitando toda a cultura que o falante está inserido, assim como menosprezando toda a sua história de vida. E ainda tem a citação de Souza falando do protagonismo. Eles falam o seguinte: ao contrário do protagonismo linguístico, o que mais se percebe é a tentativa quase sempre frustrada de preparar os alunos com a perspectiva de que sejam reprodutores da variante padrão, pois é a que dará status social e fará com que eles fiquem livres dos estigmas e da marginalização que são impostos a quem utiliza outra maneira de falar ou de escrever diferente da norma. Quando nós pesquisamos a respeito desses assuntos, nós vimos que
nós não queremos aqui falar que os desvios da norma padrão são os corretos, que a pessoa tem que... Nós não queremos ser os professores de português que vão ensinar a falar errado, não é isso. Até porque a norma padrão, ela existe porque a língua portuguesa, quando a gente está falando da parte de linguística, ela é a linguagem científica. Assim como a matemática tem as suas fórmulas, a física, a química, a língua portuguesa é o nosso método de comunicação com os nossos pares. Quando escrevemos artigos, livros, a compreensão, ela se dará pela língua escrita da forma padrão, da forma padronizada. É para evitar exatamente as confusões. Mas quando o preconceito linguístico ele é levado até o último recurso, quando quando é o extremo, quando existe só aquela forma de falar, o praca, todo mundo começa a rir, não ensina o padrão e só apaga, só envergonha, isso tira o protagonismo do aluno. Eu recordei de alguns livros que eu li, que são até de literatura estrangeira, o Flores para Algernon e o Forrest Gump, e o autor, ele manteve a escrita considerada errada para aqueles personagens. É o desvio da norma padrão para os personagens. E isso trouxe o realismo da obra. Porque se eu pego uma obra que traz um personagem com uma deficiência intelectual, que eu falo o tempo todo que ele tem 5 anos de idade, mas ele está falando de uma maneira empolada, toda certinha, não tem realidade nenhuma. Isso promove um apagamento. Então, o que se quer trazer aqui nessa discussão a respeito do preconceito e do protagonismo, não é que a gente tem que levar o preconceito linguístico ao extremo, e muito menos o protagonismo também, mas é ensinar esse equilíbrio, que é o nosso próximo ponto aqui para a conclusão, do que pode ser feito, o que pode ser feito com os alunos, de não apagar as peculiaridades, é ensinar a norma padrão, até porque é a nossa linguagem científica, para que sejamos compreendidos no futuro, quando estivermos escrevendo livros, artigos e coisas e tal, mas que eles saibam que existem as peculiaridades e que elas podem ser exploradas, até mesmo através da literatura, porque se a gente for olhar, são livros que estão aí, que já tem anos, que são lidos hoje, que as pessoas olham e falam, nossa, é tão real, e isso traz exatamente o protagonismo da obra. E é isso que a gente está querendo debater, é de conseguir fazer, de promover esse equilíbrio entre o protagonismo do aluno, para que as suas peculiaridades, até mesmo os sotaques, os regionalismos, eles não sejam apagados, mas que eles aprendam a forma, padronizada da língua, para usar ela como um instrumento científico. É isso, essas são as nossas referências, e encerramos. Obrigada, gente. Legal, isso aí. Parabéns. A questão da fonética e linguística é bem complexa, né? Claro, porque, e assim, eu acho que bem proposital vocês terem essa disciplina logo no segundo período, né? Para vocês que estão exatamente no segundo período, né? Porque daqui para frente, quando chegar, tipo assim, lá para o 4º, 5º período, vocês vão pegar disciplinas muito mais específicas da área da língua portuguesa. Muito mais gramaticais, morfologia, morfossintaxe, muito mais pesadas na questão gramatical, né? Mas sem deixar de levar em consideração a questão linguística, a questão fonética, né? É bem legal. E, por outro lado, como vocês colocaram, nós não podemos negar ao estudante o conhecimento e a ferramenta que é a ciência da língua portuguesa, tá? Porque muitos pensam assim, não, mas temos que respeitar a forma natural. Calma aí. E respeitar a questão cultural, tradicional, da linguagem coloquial, beleza. Mas o aluno tem que ser instrumentalizado, tem que ser crítico, ele tem que ter a ferramenta da língua portuguesa na mão para saber quando ele pode utilizar e quando ele não pode, quando ele não deve. Se ele precisar fazer um texto científico, ele tem que analisar de uma forma científica. Se vai fazer uma carta, informal, ele tem que... Então, é para isso a língua portuguesa, tá? Nem engessar, mas também não deixar na libertinagem. Agora, querendo ou não, a língua portuguesa, ela é pública, né? Ela não tem um dono.
Então, a questão gramatical, tem gente que imagina que a Academia Brasileira de Letras, né, os imortais, tentam serem donos da língua. Não é isso, na verdade não é isso. A questão gramatical, porque se a gente não tiver uma base, daqui a pouco a gente perde a comunicação. Né? A gente perde a língua portuguesa, vão virar dialetos, né? Daqui a pouco vem alguém do sul, vem para cá, e a gente, como é que é? Repete aí, viram dialetos. E a gente perde realmente a essência da língua portuguesa. Show isso aí. Quem vai agora? Oi, boa noite, Daiane. Eu coloquei aqui no grupo eu, Daiane, João, a Daniele e a Ana Carolina. Isso. Tá bala. Você pode compartilhar aí. Tá joia. Eu estou gravando. Mais alguma coisa em relação ao grupo que terminou? Alguém quer colocar alguma coisa? Vou fechar meu áudio, hein? Tá bala. Boa noite, meu nome é Ana Carolina e eu, juntamente com a Daiane, Daniele e o João Vitor, hoje nós vamos apresentar sobre o tema influência da língua materna na aprendizagem de uma língua estrangeira e uma segunda língua. Agora vou começar falando sobre a introdução, né? O tema do trabalho é a influência que a língua materna exerce no processo de aprendizagem da língua-alvo ou língua estrangeira. Aí eu até coloquei aqui embaixo o que seria a expressão do termo da língua materna. É a primeira linguagem aprendida nativamente pelo falante, tornando a língua dominada. Seu aprendizado se constitui de maneira natural pela interação com o meio e com os demais falantes. Também vale ressaltar que tem os casos que a pessoa tem duas línguas maternas, como é o caso das pessoas que nascem em países que têm... cidade, que a cidade apresenta dois idiomas, e ela tem a oportunidade de estar aprendendo e falando esses dois, e também é o caso dos filhos de imigrantes, né, que aprende a língua dos pais e a língua do país. A língua nativa está presente em todo o processo de aprendizagem de uma língua estrangeira. Por isso, é natural que transfira este conhecimento precedente para a aprendizagem do que é novo ou diferente. Como efeito da transferência, o aprendiz pode acertar quando há igualdade nas estruturas da língua materna como as línguas estrangeiras, ou errar quando as estruturas não são equivalentes, resultando, às vezes, problema na comunicação. E é justamente onde que o tema tenta, né, investigar essa influência. Para demonstrar como essa sequência ocorre, o trabalho procura explicar os fatores que influenciam no processo de aquisição das línguas estrangeiras, além de esclarecer como se dá a aquisição inicial da língua materna. Ele também tenta conceituar o termo interferência e erro, além de discutir a diferenciação entre ambos, com o intuito de estabelecer a influência da língua materna em detrimento de outros fatores, né? E também tentando buscar resultados. E é o que o estudo vem trazer, né? Conhecer as teorias, modelos, hipóteses que explicam e descrevem esse processo, né? Dessa aquisição, além da língua materna, e conhecer as principais variáveis que afetam nesse processo. Pode falar, João. Boa noite, meu nome é João. Eu vou apresentar para vocês os principais autores sobre o tema. Primeiramente, a gente tem a Heidi Sidley com a Marina Burt, e elas fizeram juntas a hipótese da construção criativa, em 1974. A Suzanne Flynn, que fez a hipótese da marcação de parâmetros, em 87. O Robert Lado, com o Charles Carpenter, que fizeram a hipótese da análise construtiva, em 57. O Larry Selinger, que ele fez aí em 1972, mas tá 1800 ali. O Dr. Ben Bernd, que é o Hofer, 75, e Klaus Vogel, que fizeram a hipótese da interlíngua. Esses são os principais autores que
trouxeram os principais conceitos para o tema, que vão ser apresentados mais futuramente. Bom, esses são os autores que a gente conseguiu um pouco sobre eles, que aqui no caso a gente tem a Suzanne Flynn, que ela foi nascida em junho de 1950, ela é uma linguista americana e professora de linguística do MIT. Ela contribuiu com os campos de aquisição de segunda e terceira língua. A gente tem o Robert Lado, que nasceu em 1915 e faleceu em 95. Ele foi um especialista em linguística moderna, tem um bacharelado e mestrado em artes, e depois de um tempo virou professor e diretor do Instituto de Língua Inglesa da Universidade de Michigan. E por último a gente tem esses dois, Larry Selinker, que é um professor emérito de linguística na Universidade de Michigan, ex-diretor do Instituto de Língua Inglesa da Universidade. Em 72, o Selinker introduziu o conceito de interlíngua, que foi o que falamos mais cedo, que se baseou no trabalho anterior de Pete Corder, sobre a natureza dos erros dos alunos de línguas. O Biratan K. Alves, professor do Departamento de Línguas Modernas e do Programa de Pós-Graduação em Letras, da UFRGS, doutor em Letras, Linguística Aplicada pela PUC, do Rio Grande do Sul, e tem experiência na área de aquisição fonológica de segunda língua, L2. Boa noite, vocês estão me ouvindo? Sim, tudo certo. Tá, obrigada. Então, continuando, os principais conceitos, né, relativos à interferência da língua materna na aquisição, né, da L2, nós trazemos, a princípio, o modelo de princípios e parâmetros que a gente até já estudou em linguística bastante, então, nem vamos nos ater muito, mas ele fala basicamente que existe uma gramática universal, que é uma capacidade inata que permitem aos indivíduos a aquisição da linguagem. E, nesse entendimento, a G1, então, seria regida por princípios universais comuns a todas as línguas. Em contrapartida, os parâmetros seriam as características de cada língua específica, como as propriedades, né, de cada língua específica. Um exemplo que foi retirado de um trabalho pesquisado pela gente é o parâmetro da linearidade, né, que é o que diz que a ordem dos núcleos de complementos num sintagma está sujeita a variação paramétrica dependendo da língua. Assim, por exemplo, o japonês, que era a língua exemplificada, ele vai posicionar os núcleos dos sintagmas posteriores ao complemento, enquanto no português brasileiro, geralmente, é o contrário, né? Um exemplo também tirado do trabalho é que no português a construção tradicional é eu comi bolo, e no japonês seria eu bolo comi, né? Só para exemplificar, que a diferença de parâmetros vai também ser transposta, né, para a segunda língua, dependendo da situação. Pode passar. Então, continuando os principais conceitos, temos a hipótese da análise contrastiva, de Lado e Fries, que se baseia no behaviorismo. Prevê, então, que a segunda língua, ela não vai ser adquirida da mesma forma que a primeira, porque o aprendizado pode ser facilitado ou dificultado, conforme transpõe esses aspectos da L2, né, ou aspectos da L1 para a L2, que é a segunda língua, né. Dentre questionamentos a essa proposta, estão que ela trata a língua como hábitos aprendidos e também refuta qualquer influência da língua que você está aprendendo no aprendizado em si, né? E ela trata as influências positivas da língua como transferência e as influências negativas como interferência. Então, a interferência, nesse caso, que vai causar o erro. Enquanto isso, a hipótese da construção criativa, que é de Dulé e Burt, ou também conhecida como hipótese da identidade, ela se baseia na teoria cognitivista de Chomsky, né, dos princípios e parâmetros, que entende que são processos de aquisição independentes, a aquisição da língua
materna e da segunda língua partiriam dos mesmos princípios da gramática universal, das condições inatas do indivíduo, e pouca influência teria uma na outra, o que, na prática, né, é bastante questionado, porque se percebem influências, né, da língua materna na segunda língua, na aquisição da segunda língua. Então, a seguir, né, temos as duas outras hipóteses que são mais aceitas, que é da marcação de parâmetros de Flynn, que ela vai propor uma combinação das duas hipóteses anteriores. Então, ela prevê que as transferências de aspectos similares da língua materna, elas vão interferir no aprendizado da segunda língua. Mas, na medida em que as línguas diferem, né, esses parâmetros diferem, a criança vai construir um novo parâmetro para a língua que ela está aprendendo, que é conhecido como remarcação de parâmetro. E aí, claro, né, só uma observação, ela vai remarcar esse parâmetro, mas ela não vai deixar de ter o outro parâmetro. Então, ela vai ter construído os dois parâmetros, um para cada língua, para cada situação comunicativa, né? E a hipótese da interlíngua, que tem diversos autores mais recentes, né, que aqui está correto, Selinger, em 1972, foi o primeiro, né, que propôs que o aluno, ele vai desenvolver uma língua intermediária. Então, essa língua intermediária, ela vai, sim, considerar a transferência e vai considerar a criatividade, né? Mas ela vai incorporar outros elementos, além de elementos subjetivos, elementos socioculturais e elementos interlinguais, né, entre as línguas e intralinguais, das duas línguas, formando, assim, uma língua intermediária que, conforme esse entendimento, portanto, a transferência, as interferências, né, elas são tanto positivas quanto negativas. A interlíngua, ela vai reconhecer essas interferências e vai formar um complexo próprio que o aluno, à medida que vai desenvolvendo seu aprendizado, também vai desenvolvendo essa interlíngua, né, que vai ser possível, posteriormente, dominar quase perfeitamente, né, a língua, a segunda língua. Aqui eu vou apontar os principais resultados das pesquisas. Nós nos baseamos em 2 artigos para fazer essa pesquisa, e eu separei os resultados para cada artigo. O primeiro foi o papel da L1 na aquisição de L2, um estudo de caso na comunidade Iuba. Então, ele veio trazer essa ideia de que o modelo de princípios e parâmetros que foi adotado como base teórica nessa pesquisa, quando tratado do bilinguismo sucessivo, né, na infância, o estado inicial da faculdade da linguagem, que seria essa gramática universal, né, que a Dani citou aí anteriormente, da criança, ele é alterado. Então, de acordo com as particularidades da língua previamente adquirida. Então, a língua que a criança tem vai alterar nessa aquisição da L2. O valor dos parâmetros de L1 presente na segunda língua acaba por ser um ponto de referência para que a criança perceba as diferenças entre a sua produção linguística e a dos falantes da língua-alvo. E aí, a partir dessa percepção, que surge a possibilidade de eliminar as diferenças. Então, vamos concluir desse primeiro artigo, como principal resultado, que além da distância tipológica entre as línguas ser o fator que proporciona a presença de regras tanto da L1 atuando na L2, mas também traz a ideia de desequilíbrio, né, quando exposto à segunda língua. E seu uso efetivo parece propiciar a transferência como uma estratégia de aquisição, então, com a transferência entre L1 para L2. O segundo artigo que nós pesquisamos foi o artigo As Interferências da Língua Materna e o Aprendizado do Alemão como Língua Estrangeira por Crianças Bilíngues. Então, ele vai também trazer essa ideia de que a língua materna não é o único fator
que vai influenciar no aprendizado de uma nova língua, né? Que aí ele vai diferir do que prega a hipótese da análise contrativa, que o pessoal os meninos citaram aí no início. A língua materna, mesmo não agindo sozinha, exerce influência de diversas maneiras no aprendizado de uma língua estrangeira, ao contrário do que afirmava também a hipótese de identidade. Outras línguas já dominadas e a própria língua-alvo contribui para a formação da interlíngua dos alunos e, consequentemente, para a paulatina aquisição da nova língua. Então, a hipótese que ela vem trazer uma validade maior, mas baseado nessa pesquisa, tá, nesse artigo, foi a hipótese de interlíngua em comparação com as outras já citadas. Só que, no entanto, há uma verdade absoluta no que diz respeito, né? Não existe uma verdade no que diz respeito aos meios de análise. Então, esse artigo específico, ele vai trazer uma maior validade na hipótese de interlíngua, mas a gente não pode afirmar que essa seja a que melhor funcione, né? Porque às vezes vai ser necessária a combinação de vários fatores para chegar à conclusão de qual seria a menor análise. E aí mesmo, sem que a L1 seja responsável por tudo que acontece na L2, ela também deve ser levada em consideração, bem como os fatores internos e externos relacionados a esse processo de aquisição. Então, a gente conclui nesse segundo artigo que, através dos testes dos alunos bilíngues, em comparação com dos monolíngues, nesse artigo especificamente, a língua materna não se manifesta somente no âmbito linguístico, mas também no extralinguístico, quando atitudes, macroestruturas, estratégias emocionais e até mesmo valores à disposição para ser transferidos para o uso da língua estrangeira. Como evidência... Pode deixar, Daiane. Porque a gente, para fazer o plano de aula, que também a proposta seria fazer um plano de aula para uma turma específica, né? A gente resolveu se atentar para o ponto de vista fonético-fonológico mais especificamente, né? Que vai ser o objetivo do nosso plano de aula. E aí trouxemos também esse artigo da Zimmer e do Alves, né? Que traz algumas evidências da influência da língua materna na aquisição da segunda língua desse ponto de vista, né, da pronúncia em si. E aí que temos, né, que o sotaque estrangeiro pode, no que diz respeito à transferência indevida de aspectos articulatórios da língua 1 para a língua 2, pode ser caracterizado como produto da ativação de padrões acústico-articulatórios idênticos ou semelhantes aos da L1 em lugar daqueles da L2. Então, como exemplo, né, no inglês, nós temos o TH, né, que ele é pronunciado de forma que a língua toca os dentes, né? E aí é comum nos falantes de português a pronúncia somente do T, né? Que por também se assemelhar à mesma articulação, né? Ou, no caso da substituição pelo F, os autores alertam, né, que não é só os aspectos articulatórios que estão em jogo, mas acústicos também, porque a percepção do som pode fazer que o aluno, em vez de pronunciar o TH com a fricativa dental surda, ele faça o F pelo som se assemelhar, né, com esse outro som, né, do inglês. Então, outros exemplos, né, também estão as transferências de padrões silábicos, que é, por exemplo, nos encontros consonantais, às vezes o aluno brasileiro vai pronunciar, quando é o SK junto de school, ele vai colocar, às vezes, um I anterior, né, porque pode ser moldado com base na própria língua, né, que é a original, que é a língua materna, né. Aí, com isso, né, vamos passar para o plano de aula para a gente finalizar, né. Bom, o nosso plano de aula, ele foi feito para ser destinado
para alunos do 7º ano do ensino fundamental. O objetivo geral dele é identificar aspectos fonético-fonológicos da língua inglesa em contraponto aos presentes na língua materna, que é o português, a fim de melhorar a pronúncia da segunda língua. Nós temos como objetivo específico conscientizar os alunos da importância de uma boa pronúncia, para que a comunicação seja efetiva, praticar a pronúncia no contexto de sala de aula com base na diferenciação de fonemas presentes na língua 1 e na língua 2, trabalhar exercícios práticos para que a língua materna exerça menos interferência na aquisição de uma segunda língua, que no caso que a gente vai estar apresentando é a língua inglesa. Bom, a duração de sequência, a sequência didática vai ter duração de 3 aulas, de 50 minutos cada, que é uma aula padrão. O material necessário para poder realizar vai ser as atividades impressas, aparelho de som com alto-falante, arquivos de áudio, diálogos curtos e história curta no idioma inglês, quadro branco e pincéis coloridos. Se tratando da metodologia, né, a gente pegou um modelo de ensino de pronúncia proposto por Celso Múrcia, Brinton e Goodwin, que nós encontramos em Irakawa, uma dissertação de mestrado de 2007, que consiste em descrição e análise e discriminação auditiva na primeira aula, que o professor aí explicará os aspectos articulatórios que envolvem a pronúncia da língua inglesa e identificará as principais dificuldades de pronúncia, né, dessa língua, e em seguida fará a leitura das palavras para enfatizar a pronúncia de determinados fonemas. Na aula 2, já temos a prática controlada e feedback e a prática direcionada e feedback, que nessa aula o professor trabalhará a diferença de pronúncia com base em pares mínimos de sentença, para ocorrer a identificação pelo aluno de quais fonemas são utilizados em determinadas sequências de palavras. E, em seguida, proposta uma atividade em formato de leitura de diálogos impressos e escuta de diálogos falados, na qual o aluno preencherá, né, o qual é o fonema que foi lido, ou qual o fonema que deveria estar ali, né, ou foi ouvido. E a terceira aula, a prática comunicativa e feedback, é uma prática que a gente pensou de uma história curta, que seria mais livre, né, o professor vai passar uma história, uma pequena história para os alunos em áudio, e os alunos farão a leitura compartilhada. Em seguida, a anotação dos erros frequentes, né, e a repetição dessas palavras com pronúncia dita equivocada, né, e finalmente a discussão do texto para aprender se os alunos interpretaram corretamente. Aí finaliza a nossa sequência, e o plano de aula tem as referências e as referências do nosso trabalho. Muito obrigada. Aí está o plano de aula, que é no arquivo, né? A gente enviou, mas não precisa passar. É isso. Muito obrigada. Finalizamos, né, gente? Sim. Aí, legal. Parabéns, show. Muito bom. E também, lembrando assim, né? A gente está falando sobre uma segunda língua. No Brasil, nós somos país bilíngue, tá? Nós temos a língua, né, duas línguas oficiais no Brasil, que é a língua portuguesa e a Libras, língua brasileira de sinais, né? Então, para o surdo, a língua materna é Libras, não é a língua portuguesa, né? É outra coisa legal também. Mais alguém, gente? Alguém quer comentar mais alguma coisa? Martinha? São só esses dois grupos mesmo, né, hoje, né? Tem uma antigo, mas ninguém não, né? Ninguém mandou mais mensagem pra mim aqui, não. Deixa eu ver aqui se alguém mandou alguma coisa pra mim. A Suelen que mandou mensagem pra mim aqui, mas ninguém mandou, não. Tranquilo, gente? Mais alguma coisa? Algo a favor? Vou parar a gravação, então.